Shalom, Levulan, esta videoaula vai para você que é inscrito aí no nosso canal e também você que está aí pela primeira vez, já aproveita e se inscreva no canal para não perder as próximas videoaulas. Vamos responder a pergunta se Eva teve filhos antes do pecado, porque tem uma teoria, fundamentada aqui em Gênesis 3,16, usando o verbo multiplicarei, e criaram essa teoria que se multiplicar é multiplicar alguma coisa, então é porque ela teve filhos antes do pecado. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos. Esta é a versão mais usada, a versão revista e corrigida, que é a padrão. Porém, nós temos aqui também, olha, a NVI, que vai falar multiplicarei grandemente. A linguagem de hoje: vou aumentar o seu sofrimento, farei intensas as dores, está na nova versão transformadora. E a mais equilibrada que eu encontrei é a versão OL, que é o livro, que vai dizer: terás de ter filhos com custo e dor. E a interlinear do Antigo Testamento, da Sociedade Bíblica do Brasil: farei aumentar o teu sofrimento. Mas qual delas está correta? Ou qual delas aproxima-se mais do original? Vamos fazer uma análise desse versículo e também acompanhar aqui palavra por palavra a tradução, fazendo o desmembramento de prefixo e sufixo, para isolar a raiz e ajudar você que tem dificuldade nas traduções também. Acompanhe a leitura. El Haisha Amar Harbarbe Itsevoner Veheroner Beetsevtel Dibanim Ve'el Isher Teshukater Vehu e Mishal Bar. Na verdade, o texto hebraico vai nos ajudar. Porém, ao analisarmos o texto na língua portuguesa, quando se pergunta para o verbo, e a mulher disse: multiplicarei. Multiplicarei o quê? Obviamente que é a dor. Então, se está multiplicando a dor, Eva teve filhos com dor antes do pecado? Se ela teve, é porque já existia dor. E isto é impensável, qualquer tipo de dor ou sofrimento antes do pecado. Mesmo as demais, aqui ó, multiplicarei grandemente o teu sofrimento. Havia sofrimento antes do pecado? Não, não havia. Aqui na linguagem de hoje: vou aumentar o seu sofrimento. Também não havia sofrimento antes do pecado. Então, só pela língua portuguesa, essa teoria já cai. A primeira palavra é um construto. O que indica o construto é esse tracinho aqui no meio, que une as duas palavras como se fosse uma só. Temos aqui a preposição el, para ou a, que indica direção. O tracinho que forma o construto. E aqui nós temos o substantivo Isha, que significa mulher. Isha é mulher. E como é um substantivo feminino, está acompanhado com um artigo definido, que seria o a, para a mulher. Como nós temos aqui uma vogal breve, então esse dagueche é um dagueche forte, ele está duplicando esta consoante do meio. Aqui não tem apenas um shin, tem dois shins. Tá vendo? Quando desmembra, então o dagueche ele está duplicando a consoante. E neste caso aqui, ó, essa terminação é uma terminação de feminino. Sempre que tiver um rei com camates aqui, então é uma terminação feminina, para a mulher. Aqui nós temos o verbo amar. Ele disse, terceira pessoa do passado singular no masculino. Ele disse, para a mulher, ele disse. Estas duas palavras aqui é o que nos interessa nesta interpretação.
Nós temos aqui, por exemplo, harba e arbe. Se nós observarmos as duas palavras, elas são iguais, sendo que a primeira está acompanhada com um artigo definido e a segunda com um prefixo de conjugação de futuro. Agora veja aqui, por exemplo, na Almeida Revista Corrigida foi traduzido como a primeira como multiplicarei e a segunda como grandemente. Agora veja na interlinear do Antigo Testamento. Repare no interlinear do Antigo Testamento que as duas palavras são traduzidas iguais, com os mesmos significados. Como acabamos de ver que a interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil traduziu tanto a primeira, olha aqui, ó, fazer aumentar, como farei aumentar. Por se tratar de duas palavras iguais, então, traduções iguais. A versão que mais se aproxima do original é a versão OL, o livro. Ela coloca terás de ter filhos com custo de dor. Repara que ela não usou nem a palavra multiplicar e nem aumentar. Quando nós olhamos as várias possibilidades, por exemplo, que a Bíblia, a palavra-chave, deixou, né? A palavra ravá. Quando nós falamos todá rabá, estou falando muito obrigado, no sentido de muito. Tem sim o sentido de multiplicar, de aumentar, mas também pode, por exemplo, usar a palavra estar cheio, que poderia estará cheia de dor a sua gravidez, ou será grande a sua dor. Poderia também usar aqui, por exemplo, a palavra crescer, acumular, será acumulada a sua dor, ou será longa. Todas essas possibilidades aqui estão à disposição do tradutor. Agora, por que usaram justamente multiplicar ou aumentar? Para possibilitar traduções erradas. Voltando aqui para o nosso texto, nós temos a palavra etsivoner. Aqui tem um dagueche forte, ele está duplicando esse shevá que é pronunciado porque não tem um só, aqui tem dois. Pelo fato do dagueche estar depois da vogal breve, então aqui tem duas consoantes iguais. E sempre quando tiver dois shevás, o primeiro não pronuncia, o segundo pronuncia. Então, nesse caso aqui é pronunciado. Temos aqui um sufixo possessivo e aqui como o num, ele não estava no final, né? Tinha aqui o sufixo depois, então ele aparece assim. Mas a palavra itzavon, né, que é dor por maldição, aqui tem um num sofite, porque ele está no final, mas aqui como ele não estava no final, então ele é um num normal de meio de palavra, que traduzindo seria a tua dor. Aqui nós temos a conjunção e, mais o sufixo possessivo também, e o que sobra é a raiz da palavra, né, que é heron, gravidez, a tua gravidez. E tua gravidez. Aqui também, ó, tem um num, ele está no meio, mas quando tira o sufixo, então ele fica aqui um num sofite. Beetsev está acompanhado aqui de um prefixo, a palavra etsev, dor, com dor. Isso aqui pode ser traduzido com dor ou então em dor. Teldi, que vem da palavra, né? E alad, que é dar à luz. A próxima palavra, banim, ela está acompanhada de um plural masculino e vem da palavra ben, que é filho. Tá vendo aqui, ó, mais uma vez, o num sofite. Aqui estava no meio, então é assim, mas aqui ela está no final. E quando recebe aqui o sufixo de plural, troca-se também a vogal. Filhos. Aqui mais uma vez, a conjunção e, mais a preposição para e para. A próxima tem um substantivo masculino, ish, que é homem, acompanhado com um sufixo também possessivo de teu, que foi traduzido como marido, o teu marido. E para o teu marido, techukater,
o teu desejo. Também aqui o sufixo possessivo também, mas a palavra desejo aqui, verru, a conjunção e, mais o pronome pessoal de terceira pessoa, ele, e ele dominará a ti. Aqui nós temos também um construto, tem aqui o tracinho, a palavra dominará, que tem uma conjugação de futuro, né? Esse ud aqui é uma conjugação de futuro, mais a preposição e mais o sufixo, né? Dominará a ti. Conclusão. Este versículo não é adequado para fundamentar a teoria que Eva teve filhos antes do pecado. Haja vista que o objeto a ser multiplicado é a dor ou o sofrimento, e isto é impensável, porque antes do pecado não havia nem dor nem sofrimento. Entre as muitas traduções de língua portuguesa, a mais adequada é a versão OL, terás de ter filhos com custo e dor. Entende-se que foi um equívoco de tradução do tradutor quando escolheu o verbo multiplicarei, sendo que haviam muitas outras palavras à disposição dele. Se Eva teve filhos antes do pecado, eles também foram expulsos do jardim juntamente com seus pais? Fica aqui a pergunta. E se Eva teve filhos antes do pecado, então eles foram contaminados por ele também? Paulo afirma que em Romanos todos pecaram, ou seja, que ela comeu do fruto e deu para Adão, e depois para os seus filhos, seria isso? Se você quiser ver o artigo completo, inclusive com a transliteração, visita aí o meu site, adilsocardoso.com. Vou deixar aí o link na descrição do vídeo para você acessar. E no site também, tá? Agora nós temos um dicionário de hebraico, que você pode acessar ele por aqui. Tem o curso de hebraico aqui completamente grátis. Você vai ter aqui os verbos de A a Z. E tem também aqui várias músicas para você aprender hebraico, inclusive a Bíblia online, tá? A Bíblia hebraica também em áudio. Se você gostou desta videoaula, não se esqueça do like, se inscreva no canal, compartilhe, deixa aí um comentário abaixo, porque serve de estímulo para continuarmos a editar os próximos vídeos. Shalom e até a próxima videoaula.